Boa noite, meus irmãos. Sejam todos muito bem-vindos à nossa casa, que tem nome de lar. É um aconchego para todos nós. Meu nome é Mônica, para quem não me conhece, sou uma trabalhadora da casa e nós vamos hoje apresentar as atividades no quadro da nossa casa, lembrando que aos sábados nós temos a evangelização infantil. Precisamos sempre de trabalhadores para nos ajudar, a turma aí da evangelização. Se você não tem habilidade para ensinar, tem habilidade para cuidar. Então sejam todos muito bem-vindos, ajudem da maneira que puderem, que serão muito bem-vindos, muito bem recepcionados por nós. Hoje o recadinho do dia é que ao final da palestra nós temos os aniversariantes do mês. Então estão todos convidados a comer um bolinho e tomar um refri conosco. Olha que lindo que o Léo fez, gente, aniversário. Eu quero ver se mês que vem, em novembro, vai ter assim uma coisa bem bonita, bem alegre. Eu não sei porquê, né? A gente quer bem caprichado também. Ninguém notou que eu faço aniversário, né? Pois é, então é por aí. Hoje nós vamos chamar a nossa companheira Flávia, que veio fazer uma visita para a gente e falar um pouquinho para nós. Por favor, Flávia, eu vou te pedir só um minuto para chamar Rogéria e Ercílio para fazerem a abertura, por gentileza. Boa noite a todos. Na instrumentalidade, como se conhecerá o que se toca com a flauta ou com a cítara? Paulo, 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 7. Cada companheiro de serviço cristão deveria considerar-se instrumento nas mãos do Divino Mestre, a fim de que a sublime harmonia do Evangelho se faça irrepreensível para a vitória completa do bem. Todavia, se a ilimitada sabedoria do celeste emissor se mantém soberana e perfeita, os receptores terrenos pecam por deficiências lamentáveis. Esse tem fé, mas não sabe tolerar as lacunas do próximo. Aquele suporta cristamente as fraquezas do vizinho, contudo, não possui energia nem mesmo para governar os próprios impulsos. Aquele outro é bondoso e confiante, mas foge ao estudo e à meditação, favorecendo a ignorância. Outra ainda é imaginioso e entusiasta, entretanto, escapa sutilmente ao esforço dos braços. Um é conselheiro excelente, no entanto, não santifica os próprios atos. Outro retém brilhante verbo na pregação doutrinária, todavia é apaixonado cultor de anedotas menos dignas, com que desfigura o respeito à revelação do que é portador. Esse estima a castidade do corpo, mas desviara-se pela aquisição de dinheiro fácil. Outro mais além, conseguiu desprender-se das posses do ouro e terra, casa e moinho, mas cultiva verdadeiro incêndio na carne. É indiscutível a nossa imperfeição de seguidores da Boa Nova. Por isso mesmo, guardamos o título de aprendizes. O planeta não é o paraíso terminado e achamo-nos, por nossa vez, muito distantes da angelitude. Todavia, obedecendo ou administrando ensinamento ou combatendo, é indispensável afinar o nosso instrumento de serviço pelo diapasão do Mestre, se não desejamos prejudicar-lhe a obra. Evitemos a execução insegura, indistinta ou perturbadora, oferecendo-lhe plena boa vontade na esfera que nos cabe, e o reino divino se manifestará mais rapidamente onde estivermos.
Boa noite, irmãos e irmãs. Elevados por esses pensamentos da mensagem que acabamos de ouvir, já envolvidos pela ambientação desta casa, vamos agradecer a Deus pela oportunidade de aqui estarmos e nos envolvermos plenamente nas palavras da irmã Flávia, que nos traz a reflexão da noite. Que possamos, Senhor, aqui nesta casa, receber de vós e dos nossos benfeitores espirituais toda a assistência que se faz necessária para as nossas emoções, o nosso equilíbrio físico, a nossa harmonia. Que a paz do Senhor esteja conosco e possamos, quando daqui sair, levar conosco a presença do Cristo, ambientando os nossos lares e os nossos companheiros mais íntimos. Que assim seja. Flávia, por favor, a Flávia é de Araruama, está aqui com a gente hoje. Seja muito bem-vinda. Tem aguinha aqui embaixo para você, tá? Boa noite a todos. Prazer imenso estar aqui com vocês. A gente já começa muito bem com essa página, não? Isso não foi uma página, foi um chamado. Não é verdade? Um chamado para que estejamos atentos, né, a nos tornarmos tarefeiros de Jesus, colaboradores da obra. Olha que lindo! Né? E atentos também às nossas questões emocionais, não é verdade? Porque muitas vezes são elas que nos impedem de fazer maravilhas, né? A vaidade, o orgulho, né? E por aí vai. Então, muito linda essa página, amei. E aí hoje o nosso tema, a alegria. Esse tema foi pedido até lá no Renascer, que nós participamos lá, e todo esse mês foram emoções. Né? Na sexta-feira falava-se cada uma semana sobre uma emoção. E aí eles me pediram sobre a alegria, né? E é assim, um tema muito interessante quando nós fomos estudando, porque nós estamos vivendo momentos, né? Nós estamos vivendo uma transição planetária. Né? Nós estamos vivendo dias de muitas mudanças, de muitas transformações, né? A gente dá uma impressão assim que o mundo está um caos, né? Mas a gente sabe que tudo isso, né, que nós estamos passando, nós estamos atravessando no mundo de provas e expiações, que o mal ainda é muito dominante, para um mundo de regeneração. E a gente vê assim tantas coisas acontecendo que muitas vezes eu falo que o trabalho do mal é tirar a nossa alegria de viver, né? O nosso brilho dos olhos, o sorriso dos nossos lábios, a face bonita. Já percebeu isso? Que nós temos uma face bonita, que muitas vezes ela trava toda por conta de situações que a gente vai passando. Quantas pessoas perdem ao longo da vida o brilho do olhar, o sorriso dos lábios, não é verdade? Por conta de N situações que nós vamos ver aqui, né? Perdem a alegria de viver, né? E aí a gente vai olhar tudo isso aqui hoje. Então, a alegria, o que é? Fomos lá, hoje é IA, né? Agora é mais o dicionário, na IA, né? Na inteligência artificial, que vai lá do dicionário. É um sentimento de contentamento e satisfação extrema, frequentemente expresso por sinais como sorrisos, estímulo e satisfação, e pode ser uma sensação mais profunda e interna de bem-estar, de gratidão e de paz, sem depender de situações externas. Olha que lindo. A alegria é um sentimento de contentamento, né? Como às vezes a gente vive descontentado, né? Como a gente às vezes vive um dia chateado,
com o rostinho assim, muitas vezes, ó, travado, né? Pensando, a gente pensa tanto, na verdade, tanto pensamento, que às vezes você passa um dia tenso, né? Você passa um dia sem conseguir nem olhar, sabe, o dia em si. Sabe, as belezas do dia, um passarinho cantando, né? Porque hoje eu comecei o dia, né, meu filho? A gente tem uma turma que vai lá em casa, nas nossas árvores, que minha casa tem muita árvore. E olha, hoje foi uma festa. Eu brincava de lá, canta pra mamãe. Aí ele, cada um com o seu som, né? E parece que eles respondem. Mas às vezes, quantas vezes você tá tão irritado, tá tão sobrecarregado, que até te irrita o passarinho cantando. Né? Que eles dizem, gente, esses passarinhos na minha cabeça. Né? Tem gente que nem percebe que tem passarinho ali cantando. Né? Tem gente que não olha o sol, não olha o céu. Né? Nós vivemos na região dos lagos. Onde a gente vai tem lagos. Né? Às vezes você nem percebe. Né? Você nem olha. Por exemplo, eu moro ali na beirinha da lagoa. Eu adoro passar ali. Às vezes eu tenho que ir pelo lado de cá, mas eu vou pelo lado de lá. Eu quero ver como ela está. Quero ver que tem dia que ela tá mansinha, é o pôr do sol, são os detalhes da lagoa. Eu amo olhar, né? E amo caminhar ali também e poder ver aquela maravilha, nuance do céu. Então, a alegria não é nada, né, exorbitante. Ela é um estado de contentamento, sabe? É um estado de gratidão a Deus, à vida, né? É um estado de paz. Porque quando a gente está sem paz, quando a gente está atormentado com alguma coisa, a gente nem presta atenção em nada. Às vezes você está num lugar maravilhoso, como aqui, por exemplo, né? Um lugar luminoso, cheio de energias maravilhosas, cuidando da gente, nos amando, nos curando, tá? Porque muitas vezes uma palestra pública, né? Os espíritos fazem, quiçá, cirurgias na gente que a gente nem vê. Muitas vezes estão limpando o nosso sangue, os nossos ossos, o nosso corpo, a nossa mente, o nosso estado psicológico. Mas às vezes a gente está tão sobrecarregado que a gente não percebe. Né? Às vezes a gente está num lugar gostoso, né? Um lugar bom, e também não consegue perceber nada porque a gente está sem paz interior, né? Sem tranquilidade interna. Então isso também é uma busca, um trabalho, né? Que a gente deve fazer com a gente mesmo. E ele fala ali um estímulo de satisfação, uma sensação mais profunda. Né? Eu falo que quando eu vi isso aí no dicionário, na IA, quer dizer, gratidão, eu falo, a alegria ela caminha de mãozinha dada com o amor, com a gratidão e com a paz. Que para você conseguir ter essa alegria genuína, que não é gargalhar, que não é estar, né? Porque às vezes tem muita gente rindo e já tentou se matar naquele dia. Tem gente que ri até de nervoso. Tem gente que tem um riso de nervoso. Né? Então, não é nada sobre isso, não é nada externo. É algo interno. Né? E aí que ele fala ali, ó, sem depender de situações externas. Porque a nossa alegria ela ainda depende muito disso. Né? Se algo está bom, se o outro me faz feliz, eu acho que o outro me faz feliz, aí eu vou ter alegria. Mas se o outro se aborreceu, aí já não sou mais alegre. Né? Se alguém me feriu, me chateou, já acabou minha alegria de viver. Né? Então, a gente também tem que olhar se a gente não tem assim, uma dependência externa da alegria. Né? Das coisas estarem bem do lado de fora somente, para a gente ter um estado de contentamento por dentro. Isso é um grande exercício. Porque, geralmente, qualquer coisinha que desalinha da nossa vida, a gente tende a entrar no que a gente vai falar agora aqui. Olha. Não. Ué. Tá no meu outro vídeo, que é da tristeza. Tá? Aí, olha, a gente remontou esse estudo, mas meu amigo não conseguiu me mandar tudo. Mas é a tristeza, é esse aqui, que a gente viu hoje, né? Depois desse. Aí, a tristeza, né? A tristeza, né? Ela já é o oposto disso tudo. A gente fica melancólico. A gente fica cansado, a tristeza dá um cansaço na gente, quando a gente passa uma situação que deixa a gente para baixo, desanimado, né? Melancólico, às vezes até assim, né? A gente
o corpo da gente vem para frente, a gente fica arriado, né? Às vezes a pessoa não tem vontade de acordar, né? Não tem vontade, não tem a alegria de viver. E às vezes até a pessoa não está passando uma coisa tão difícil assim, mas fica com aquele estado de prostração. E hoje a gente sabe o que mais? Depressão, não é verdade? Porque um pouco de tristeza, quando a gente passa situações, não é anormal. A gente oscila, na verdade. Às vezes, durante um dia, a gente tem estados de alegria, mas tem hora que vem uma onda de tristeza, não vem na gente de alguma coisa, de alguma situação que a gente passou, de alguma lembrança que te vem à cabeça. Em um segundo cai tua energia. A tristeza é uma energia lá embaixo, lá naquele rodapé. É uma frequência baixa e que leva tudo, tá? Leva a nossa saúde. Se você não for cuidando desse estado, se você tem recorrente tristeza, se você não consegue acessar em você um pouco de alegria e de reconhecimento das coisas boas que a vida te oferece, você pode entrar em depressão, num estado grave de ansiedade. E hoje a gente também vê que a gente acabou de vir aí de meses que falavam sobre o suicídio. Quantas pessoas a tristeza é tão profunda dentro da alma que a pessoa pensa em desistir das coisas. E a gente sabe na nossa doutrina que, imagina, de jeito nenhum, procure tratamento, ajuda, socorro rápido, se isso ronda a nossa cabeça. Primeiro que é tendência de vidas passadas, você já pode ter sido um suicida lá atrás, tá? E vem com uma vida bem melancólica e bucólica, porque não é fácil, tá? Tá lá marcadinho, lá no corpo perispiritual. Então, a gente já tem a tendência ali. E, às vezes, como você tem a tendência e a gente é magnético, que nós somos um campo de energia, tá? Nossa doutrina fala sobre isso maravilhosamente bem. Pena que, às vezes, a gente não lembra disso no dia a dia. Nós somos um campo de energia, tá? Então, se você já traz esse resíduo de vidas passadas, de ter tirado a própria vida, você vem com uma tendência a isso. A essa depressão, a se diminuir, a achar que nada tá bom, a vida nunca é o suficiente, nunca, nada que ninguém faz me agrada, eu não consigo enxergar o lado bom das coisas. Pode se tratar, que você tem uma patologia. Se isso é recorrente, tá? Isso se chama uma patologia. Um pouco de tristeza não tem problema. Você desencarnou alguém que se amava. Você vai passar um luto. Dias de muita dor, não vai ser pouca. Vai ser dias de travessia, de dor profunda na alma. Se você tinha um ótimo cargo e de repente a vida muda tudo, você pode entrar em tristezas. Amava alguém, a pessoa foi embora. São situações dolorosas. Dolorosas. Você vai passar dias de fundo do poço. Quem já não entrou aí num fundinho de poço? Aquele que você olha, meu Deus do céu, quer arrancar os cabelos, as tripas, sumir da reta de alguma coisa. Todo mundo já passou isso. Todo mundo já passou isso. Dias que você fala, meu Deus do céu, como vai ser meu pai? Mas se você tá num estado, olha aí, Joana de Anjos falei, se você tá num estado, nos seus livros psicológicos, se você é saudável, tá? Emocionalmente, você vai passar aquele período, mas daqui a pouco você começa igual uma fênix, vim com aquela força, peraí, eu tenho que me libertar disso, eu tenho que sair desse lugar, peraí, entendeu? Peraí, eu tenho que achar dentro de mim, não é nada sobre ninguém, eu tenho que achar dentro de mim os recursos para isso. E olhar também porque qual o trabalho que tem com aquilo que você passou, com o abandono de alguém, com o desemprego, com alguém que se foi, qual é o aprendizado daquilo ali? Porque Deus não faz nada, não permite nada se não for para o nosso crescimento. Quando a gente muda esse olhar, a vida já ganha outro significado. Nada que Deus permita a gente passar não tem um objetivo. A pessoa, o quê? Mas eu amava fulano e a vida me tirou. Sim, tinha um crescimento para você ali, sem a pessoa. Vai fundo.
Entendeu? Porque tinha crescimento para o outro e tinha para você. Quem vai primeiro tem um objetivo, quem vai depois tem um objetivo, tá? Tudo tem um objetivo, não tem nada solto. Aquele trabalho que se foi, muitas vezes você ficava ali no celular, de conversinha, de mimimi, muitas vezes a gente é infantilizado, não percebe a situação. Aí quando tudo se vai, a gente, meu Deus, a vida não presta, Deus não me vê. Vê sim. Tá? Vê sim, a gente tem que avaliar os nossos comportamentos em tudo que a gente passa, avaliar a nós mesmos, tá? Não tem outra coisa a fazer, é avaliar a nós mesmos, olhar a situação que eu preciso aprender com isso, com toda a dor, com todo o choro, com toda a lágrima, com todo o desespero. Pega esse pacote e vai reformular a sua vida. Porque você veio, você é vencedor, você veio aqui para vencer, você veio para se curar, você veio para sair daqui melhor do que você aqui entrou. Não saia, se dê o desprazer de sair daqui pior. De nenhuma espécie. Pegue sua vida em cada setor financeiro, profissional, amoroso, família, espiritualidade, lazer, tudo. Olha como você está em cada coisa, saúde, estudos, e vai se dando nota em cada setor e projeta a sua vida para melhorar em cada setor, porque você veio aqui, você além de ser muito merecedor de bênçãos, nós somos pessoas vitoriosas. De chegar aqui a gente já está vitorioso. Tá? Então, vamos tirar a mentalidade negativa da nossa cabeça, que a gente vai ver aqui que muitas vezes nós somos os nossos próprios espinhos. Que não é espinho nenhum, espinho está dentro da nossa cabeça, do nosso pensamento. E a gente vai atrair tudo ao nosso entorno de acordo com aquilo que está dentro da nossa mentalidade, porque nós somos eletromagnéticos. Isso, somos energia. Tá todo mundo sentadinho aqui, né? Todo mundo gerando energia. Se a gente pudesse acender uma lâmpada aqui, ou em cada um. Nós somos um campo eletromagnético. Eu estudo neurociência, física quântica, eles veem isso. Eles veem isso lá com máquinas, com tudo. Nós somos eletromagnéticos, somos magnetismo. E a nossa doutrina fala isso direto também. Né? Nós somos um campo, um vórtice de energia. Ó, na hora que a gente estuda o passe, ó, vórtice de energia, vórtice de energia, vórtice de energia, tudo vórtice de energia, até o nosso chakra sexual. Somos campo vibracional. Tá? Se eu vibro em frequência baixa o meu dia todo, tristeza, me lamentando, a vida não presta, Deus não é bom, é isso que vai vir mais para você. O universo vai falar, beleza, mais disso para ele. Mais, porque ele gosta. Ele só foca nisso. Então, mais dessa situação, mais dor, mais problema, mais... É isso aí. Tá? E se você mudar a sua mentalidade, você vai ver as coisas mudarem na sua vida. As coisas vão mudar. Tudo que a gente está passando tem a ver com o arquivo que está dentro da nossa mente. Não queira mudar os outros. Perda de tempo. Mude você. Mude a sua mentalidade. Tudo vai começar a gerar, tudo vai começar a mudar. Tá? Aí pode colocar para mim o filminho, por favor? Ele vai colocar agora um trechinho do filme Divertidamente. Tá? A gente pensa que é um filminho de criança, não é? Está aí recomendado nas faculdades de medicina, oscila no nosso dia a dia. Ela foi entrando no comando, ela dá licencinha, porque aí, né, ali mostra o jogo das emoções dentro da nossa mente. E aquelas bolinhas que vão subindo ali, a gente pensa que não, mas são memórias. O que são essas memórias? Arquivos que estão aqui no nosso subconsciente. Tá? Porque o que a gente está aqui falando, aqui é o nosso consciente, tá? Que ele é 5% da nossa mente. As outras sensações que a gente tem emocionais são 95% do que ocupa a nossa mente, que a gente nem sabe. Tá? Então, durante o nosso dia, essas emoções, elas envolvem a gente sem que a gente nem imagine. Né? São emoções que vão lá e tomam conta da gente. Por quê? Porque aciona ali, com a nossa permissão, né, aquelas emoções. E aquelas bolinhas que subiram são as memórias, viu? Ela comeu brócolis, aquela memória. Pô. Aí ela pensou, fez o aviãozinho, a da alegria, subiu a memória do pai ali com o aviãozinho. E assim somos nós. A gente pensa, de repente olha e fala, que bobeira. Coisa boba. Não, não é coisa boba. É a nossa realidade.
Nós somos cheios de memórias. Né? Nós somos cheios de memórias. E às vezes esse mal-estar que a gente sente de tristeza, dessa agonia que fica rondando a gente, são memórias que nós trazemos de uma infância muitas vezes dolorida, né? De às vezes agressividade, de alguém te tratando mal enquanto você era criança, de você ver seus pais se agredindo enquanto criança. Muitas pessoas têm problemas financeiros porque viam os pais perderem, entrou lá a memória, tchum, e aí você fica fiel àquela memória ali. Eu sei porque eu trabalho com memória inconsciente, né? Eu trabalho com cinesiologia integral, e a gente vê isso o tempo inteiro com as pessoas que chegam altamente deprimidas, né? Elas têm uma memória que não está ali naquela hora, está para trás de um parto difícil, de uma situação gravíssima que passou para trás, de um abandono de alguém, de uma perda de um amor, quiçá de vidas passadas, né? De abusos, de situações graves. Tem gente que tem um medo da morte desesperador. Por que tem medo da morte? Porque fica com esse pânico da morte. Porque a gente já morreu. Porque a gente, em algum momento, tem vivências para trás, de mortes de guerras, de mortes de coisas graves, né? A vida foi difícil lá para trás. E nós viemos dessas lutas. Muitas vezes sangrentas, inquisição, escravidão, né? E por aí vai. Né? Por aí vai. Né? Os abusos lá para trás, né? Lá atrás, judeus, alemães, quantos vêm reencarnados aquelas mortes que morriam asfixiado, quantas pessoas hoje têm asfixia porque vieram de registros de lá. E às vezes atrai até nessa encarnação um parto difícil, porque de tanto que você tem a memória ali gravada. Então nós precisamos nos amar. Esse é o chamado. Nos perdoar e perdoar tudo que se passou, para que novas memórias de amor, de luz, de alegria, de bênçãos, de paz, de ressignificação possam entrar ali no campo da mente. Dá para compreender? É prático. Né? Então nós temos que nos reprogramar, revitalizar a nossa vida. Né? E aí, a gente fala um pouquinho do Apocalipse, esse é um momento, né? Que tá, né, a gente está vivendo, a gente está dentro dessa situação também, né, onde fala, né, tá lá no Evangelho, e o nosso querido Haroldo Dutra dá uma explicação sobre o Apocalipse como ninguém. Quem quiser saber sobre isso, vai lá e pegue a visão dele, porque é uma coisa extraordinária no movimento espírita, né, tirando esse pavor e ao mesmo tempo nos mostrando a grande função da gente nesse momento planetário. Né? Por enquanto haverá fome, pestes, nações, eu trouxe um trechinho, porque é imenso. Nações contra nações, e o coração de muitos se esfriará. Fiz um resumo. Né? Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Né? Então, né? E o coração de muitos esfriará. Olha o cuidado que a gente tem que ter nesse momento, para que a gente não deixe os cenários da vida, as pessoas, né, virem a nos trazer situações para nos congelar, para virarmos robôs. Robôs, tá? Tem pessoas aí anestesiadas, sem brilho, sem força, sem energia, sem garra, sendo manipulados por um efeito manada que nós estamos vivendo na sociedade. Quer saber, eu tenho que ser o que todo mundo é, eu tenho que fazer desse jeito aqui doido que todo mundo faz, sabe? Se eu não for isso, eu me sinto infeliz. Se eu não tiver o corpo ideal, eu me sinto insatisfeito. Se eu não tiver o poder aquisitivo de não sei quanto, que eu vejo o outro e a lanche e o carro, eu também quero me matar, entendeu? Então, nós precisamos ter cuidado, sabe? Para não nos esfriarmos nesse momento que nós estamos vivendo. Sabe, vivermos aquecidos, porque aqueles que perseverarem até o fim serão salvos. Salvos de quê? Salvos de si mesmos. Salvos de si mesmos. A gente está falando de ser salvo de... Não. Tá ali, ó, de mãozinha com Jesus. Pegar na mão dele, como disse a página extraordinária do início. Ela não abriu acaso. Né? Pegar na mão de Jesus e seguir os seus ensinamentos com um olhar para ele. Um olhar para aquela
sabedoria infinita, para aquele amor que tudo sabe, para esse ser luminoso que nos ensina tudo da nossa vida, tudo, tudo. Se a gente quiser ser feliz, se a gente quiser se curar, se a gente quiser progredir, se a gente quiser evoluir, é ali que está a receita. Em nenhum outro lugar. A receita está ali. Você vai se transformar e a gente precisa permitir que ele venha, sabe, transformar todas as nossas células, nosso campo. Sabe, a gente precisa permitir que ele venha nos tomar. Temos uma intimidade com Deus, um chamego especial. O que é fé? Fé é a certeza daquilo que eu não vejo. É permitir que essa energia que eu não vejo, possa vir, sabe, me limpar. E muitos dias nós temos que segurar aqui, no nosso peito, aqui, no nosso coração, e falar, Senhor, limpa de mim, sabe, toda a tristeza que está dentro da minha mente, do meu coração, botar a mão aqui, sabe, limpa de mim. Todo mal-estar, todo julgamento, toda crítica, toda malícia, toda angústia, todo mal, sabe, o mal que eu crio em mim, não é ninguém que faz nada comigo. Ah, mas eu tenho tristeza porque eu fui criada por pessoas assim. O problema é deles. Eles deram o que eles podiam. Ah, mas o meu pai era muito ignorante. É mesmo? E às vezes você também se tornou um ignorante. Porque você também não fala com educação com ele. Ah, porque fulano me deixou. O problema é do outro, gente. A pessoa só dá o que tem. Tá ótimo, deixa a pessoa ser feliz, deixa a pessoa em paz, vai viver sua vida, vai se recuperar, vai sorrir, vai olhar outras paisagens, vai olhar outras oportunidades. Tem pessoas que passam uma vida empacados com uma situação. Meu Deus! Como a gente vê isso dentro de consultório. Pessoas com uma vida, a vida inteira falando da mesma pessoa. Meu filho vai virar esse disco que dia, meu amor? Hein? Esse disco estragado, arranhado. Esse vinil. A gente hoje já tem playlist. Você ainda tá no vinil estragado. Na fita rodando assim, ó. Caramba, troca esse disco. Troca essa fala, deixa a pessoa em paz. Se liberta, tira essa mochila estragada de peso das suas costas. Sabe, se areja, anda leve. Vai ver o sol. Vai ver outras pessoas, vai orar. Sabe, vai dançar, vai ser alegre, vai ser feliz. Entra em uma aula de um negócio aí, uma ginástica, um troço. Vem pra casa espírita, ajuda as crianças, faz o bem. E pede a Deus, me limpa, me limpa, me limpa, me limpa, me limpa, me limpa. Entendeu? Para que a gente não viva com esses rostos tudo enrugado, parece até que tá vindo com a penitência, com a cruz nas costas. Oh, meu Deus, ainda tá carregando aí desse penhasco nas suas costas. Né? A gente tem que fazer, tira essa carcaça aqui das minhas costas. Porque tem gente que não está carregando só as carcaças do passado, está carregando pessoas. Tem pessoas que carregam a vida inteira pessoas. Quem é você? O outro precisa ser livre para ele escolher o que ele bem entender. Se o outro quiser partir, que parta. Se o outro tiver, faça. Ah, se for ignorante, o problema é da pessoa. Que a vida vai curar a pessoa, não é você. Não é na força do seu braço. Então tem gente aí vivendo mágoas, sabe? Mágoas, aprisionamento. Que é isso que drena o espírito da pessoa. É isso que faz a pessoa ficar carrancuda. A pessoa parece que é mais envelhecida 100 anos. Entendeu? Por quê? Por causa do pensamento. Pensamento carregado, pensamento que não desopila. Entendeu? Então bora pra frente, gente, que a vida tá chamando a gente. E outra coisa, às vezes tinha uma vida extraordinária, né? E passou resmungando. Já viu gente assim? Que tinha tudo para ser feliz e passou a vida com aquela cara emburrada. Né? Aquela cara magoada. Ó vida, ó dia, ó azar. Pensa assim mesmo, meu amor, que mais azar você vai atrair, tá? Só vou te dar o recado, tá bom? Quanto mais você falar isso, mais você vai atrair isso, tá bom? Porque a vida é lei do retorno. O que sai de mim faz o quê? Volta para quem? Pro vizinho? O que sai de mim volta pro vizinho? Óbvio que não. O que sai de mim volta para mim. A vida é magnética. O que sair do meu campo vai voltar pro meu campo. E às vezes sendo duplicado. Tá? Então a gente fala, ó bênção, ó vida extraordinária. Mesmo que esteja o bicho pegando pro nosso lado. Tá?
Mas é muito melhor você falar o que é bom do que falar o que é ruim. É inteligente. Né? Então, mesmo que o bicho esteja pegando, a gente tem que chegar vida maravilhosa. Fala para as suas células. Aí os neurocientistas falam, fale até que o seu cérebro entenda que é real. Fale sobre isso até que seu cérebro entenda que é real. Então, fale que tá bom, fale que vai melhorar. Para de reclamar. O que é reclamar? É clamar mais. Reclamar. Clamar mais. O que é agradecer? A graça descer. Quem reclama vai atrair mais daquilo. E aí mais motivo para ser infeliz, né? Então, o mundo de provas e expiações. Não é verdade? Né? O mundo de provas e expiações é o mundo que a gente está aqui, que o mal ainda é dominante. A gente tem que ser inteligente. A gente tem que ser, eu falo que a gente tem que ser estratégico. Saber que tem muita coisa que está a serviço do mal para destruir a gente mesmo, para destruir nossa alegria de viver. Quantas vezes você tem um projeto bom, uma coisa boa, daqui a pouco vem uma fala de alguém miserável, aquela bem complexa, que só te diminui, que só te põe para baixo, que só te infelicita. Querido, ergue sua cabeça, sabe? Para de ficar águia com águia, porco com porco, olha a natureza, né? Perfeita, né? Cada um com as suas companhias. A natureza nos mostra. Então, se eu também me juntar ali, aquela negatividade, eu sou mais um na negatividade. Né? Eu tenho que mudar a minha mente. Tenho que mudar a minha mentalidade. Tá? Que o mundo... E aí vem falando desse momento, que foi um momento... Isso aqui é uma parte lindíssima. Que foi um momento, né, que precedeu o momento da cruz de Jesus. Muitos estavam rindo. Muitos estavam alegres por aquela situação. E os discípulos abatidos. Os discípulos estavam abatidos. E aí Jesus fala, sabe o quê? Né? Olha o que Jesus fala. Na verdade vos digo, que chorareis e vos lamentareis, e o mundo se alegrará. E vós estareis tristes, mas a vossa tristeza se converterá em alegria. Ele fala para os discípulos, porque muitos estavam achando que aquilo ali era uma coisa. Não entenderam a mensagem, como até hoje. Quantas pessoas caçoam? Quantas pessoas caçoam do bem? Quantos ainda zombam? Nós chamamos lá o livro dos espíritos, os espíritos zombeteiros, os espíritos endurecidos, os maliciosos. Que uma pessoa, às vezes, está fazendo de tudo, se esforçando no bem, a pessoa vem criticar. A pessoa está fazendo de tudo para ser melhor e vem zombar. Não tem problema. Chore, meu bem, agora, porque você vai sorrir depois. Aguenta firme. Aguenta firme. Aguenta a zombaria, aguenta a pressão. Você vai chorar agora, mas você vai rir depois. Cuidado com o mal, porque o mal é astuto. Eu falo para todas as pessoas, cuidado com o mal é astuto. Ele sabe onde a gente é fraco. Ele sabe onde a gente é fraco. E é ali que eles vão impulsionar. Né? Se você é fraco em roubar, se é malicioso no trair, se é mentiroso, se gosta de inventar uma coisinha, se é astucioso, como a gente está estudando lá no estudo Joana de Ângeles, né? Se você arquiteta coisa, é ali que eles vão jogar. Cuidado com as propostas desta hora. Cuidado. Porque a gente pode entrar numa tristeza que talvez não tenha como se refazer na encarnação, porque a encarnação é muito séria. Nós estamos vivendo um momento muito decisivo planetário. Cuidado com aquele que, sabe, fica com o troco a mais. Isso é bobo, ninguém vai saber, não. Vai sim, meu amor. Lá no Evangelho está assim, ó, e há sobre vós uma nuvem de testemunhas. Não fique achando que qualquer coisinha que você faça não está sendo vista. Está sendo vista, sim. E está sendo registrada também no seu perispírito, que é seu campo espiritual, seu corpo espiritual. Tá? Ah, não, mas ninguém vai ver. Vai ver, meu amor. Ah, é só uma mentirinha. Mentirinha de levinho, ninguém vai descobrir. Vai, meu bem. Deixa de ser infantil.
Entendeu? Então a gente tem que estar atento a esse momento que nós estamos vivendo, porque tem coisas que podem vir arrastar a gente, trazer tristezas na nossa alma que vão ser difíceis de ser ressignificada. E não é Deus que é culpado, não, é a nossa imaturidade. Tá? Então, muitas vezes a gente vai chorar, né? Porque a gente tem uma vontade de fazer um negócio, né? Às vezes, né? De se entregar umas coisas ruins, né? Mas você passa aquela coisa espremida em você. Mas depois, filho, isso vai passar. E aí vai vir uma alegria. Vai vir uma alegria porque você conseguiu. Vai vir uma alegria porque você conseguiu vencer a mentira, porque você era tão mentiroso e você agora não consegue mais mentir. Vai vir uma alegria que você era tão traidor, você era o bicho falso ou falsa, daquelas pesadas. E hoje você já não faz mais. E o contentamento que isso traz, e a alegria de viver. Porque tudo que a gente faz no bem vai nos somar grandes alegrias. Foi o que ele falou, aguenta firme. Porque vocês que estão chorando agora, amanhã, vocês se alegrarão. Olha que lindo isso, gente, isso é muito profundo. Isso é muito profundo. Tem coisas que agora vai te dar um prazer. E depois? Pode vir quantas lágrimas depois disso? Vale a pena? Se questione, não seja ignorante. Se questione. Qualquer coisa que venha arremessado a você. Cuidado que os espíritos estão de olho na gente, mas de olho. Nossa, tem 100 mil câmeras, não são 5 pra gente, são 100 mil câmeras viradas assim pra gente, olhando o nosso comportamento, quem nós somos, o que nós fazemos. E quando a gente consegue vencer uma situação que seja doentia, é uma festa espiritual. Então a gente vai rir depois, né? E aí ele está falando que viu-se através do século o evangelho é um conjunto de notícias dolorosas. Um salvador abnegado e puro conduzido ao madeiro destinado aos infames. Olha isso. Discípulos debandados. Perseguições sem conta. Martírios e lágrimas para todos os seguidores. Mas eles falam aqui, né, ainda nessa página, que eu não sei se está nesse outro. No entanto, essa pesada bagagem de sofrimento constitui alicerces de uma vida superior. Repleta de paz, repleta de alegria. Essas dores representam auxílios de Deus à terra estéril dos corações humanos. Chega como um adubo divino aos sentimentos das criaturas terrestres, para que de pântanos desprezados nasçam lírios de esperança. Olha que espetáculo. Tudo isso que se passou tinha um propósito. Você acha que existe uma dor que a gente venha passar que não tem um propósito divino? Não existe. Você às vezes tem que passar ali pelo teste para você chegar ao seu propósito, à sua evolução. Porque às vezes a gente não vai pelo amor. A gente às vezes não vai. Então ele chama aqui, a essa maravilha. Quer dizer, ele fala, tá vendo? Na cross planetária receita um repouso e prazer a fim de que o espírito chore depois. Porque muitas vezes a gente quer umas coisas prazerosas, doidinhas, que a gente vai chorar depois. Vale uma renúncia. Vale a renúncia. Olha, valem tantas renúncias. A renúncia da gente conseguir um dia não fazer uma fofoca, uma malícia do outro na casa espírita, que derruba uma casa espírita, tá? Começa uma fofoquinha daqui. Começa uma maledicência. Ela já viu fulano? Ai, fulano é muito insuportável. Gente, fulano é muito difícil. Eu falo logo quando alguém vinha na casa espírita falar alguma coisa de alguém, falo, você faz o que a pessoa faria? Você faria o serviço que a pessoa faz? Ah, não. Ah, então, vamos deixar fulano. A gente vai conversando devagarzinho. E ela é ótima nisso. Então a gente tem que ser aquele que muda a estação do mal. Sabe? Muda a estação do mal. Ah, fulano é muito isso e aquilo. Ah, mas fulano tem isso e aquilo. Entendeu? Então a gente tem que se exercitar nesse bem, se exercitar. É um exercício de no dia. Gente, como é difícil, né? Às vezes tem gente que fala assim, gente, hoje eu não vou criticar ninguém. Não vou nem falar. Vou tentar não dar opinião. Daqui a pouco tá a gente dando opinião. Rapaz, fico, meu Deus, gente, um negócio tão bobinho, mas que dificuldade, meu Deus. Gente, como a gente é ignorantezinho, Fico, uma coisa, cala tua boquinha. Às vezes eu falo pra mim, cala sua boquinha, meu filho, fica quieto, não fala de nada. Vai fazer suas coisinhas, vai, quietinha, tá? Boquinha calada. Aí daqui a pouco dá um comichãozinho, A gente com vontade de falar um negocinho, de alguma coisa. Então, tudo é um exercício. E o dia que a gente consegue?
Que a gente olha para o dia e fala, caramba, hoje eu não critiquei ninguém. Sabe, hoje eu fiz minhas coisas no maior silêncio que eu pude. Falei coisa boa. Não me envolvi em nada, de nada a ver. Isso é alegria. Isso é alegria. É vencer-se a si mesmo. É vencer a si mesmo. Né? E aí ele chama muito isso. Né? Olha lá, né? Demonstrando fornecer caprichos satisfeitos, sem advertência e medida, as criaturas do mundo, no presente estado evolutivo, é despender substâncias perigosas em mãos infantis. Porque muitas vezes nós queremos umas facilidades que seria nossa derrocada. A gente tem que ter cuidado. Por esse motivo, reservou trabalhos e sacrifícios aos companheiros amados para que se não perdessem na ilusão e chegassem à vida real com valioso patrimônio de estáveis edificações, que é o que acontece com a gente. Tem gente perdida no mundo. Tem gente perdida. Perdida nas imaturidades, perdida nas facilidades, que muitas vezes vai gerar muita lágrima. E tem gerado. Né? Porque não é pouca quantidade de pessoas que nos buscam diariamente contando os seus desastres emocionais. Né? Então, a gente tem que estar atento, queridos. É aquilo, né? O Evangelho fala a porta larga e a porta estreita. A larga é de todas as facilidades que estão aí para a gente. Porque está tudo aí para a gente. Né? Facilidades, manipulações. Né? Hoje, na internet, abusos sexuais, conversas das mais desregradas, desequilíbrios dos mais fáceis. Tudo isso é porta larga. A pessoa pode fazer o que ela quiser? Pode, mas já dizia Paulo de Tarso, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Tudo me é lícito, eu posso fazer o que eu bem entender, não interessa. Posso fazer o que eu quiser agora, pirar a cabeça, ficar doidinha de pé, posso fazer o que eu quiser. Entendeu? Viver maluquice, posso? Claro que posso. Mas me convém? Me convém? O que isso vai me trazer? Isso vai me satisfazer em quê? Porque muitas vezes é o nosso ego. Ontem uma grande terapeuta amiga minha falou, Flávia, compra o livro Ego Transformado. Flávia, que livro é esse? E eu comprei hoje a R$16 na internet. Quem puder, compre também. Ela falou, Flávia, esse livro fala da transformação do ego. Da alegria de viver um ego transformado. Porque o ego... a gente está lendo um outro livrinho também. Como é que é o nome dele, Ana? Qual o monstro que carrego em mim? É um monstro ou bicho? Qual o bicho que carrego em mim? Que eu comprei lá no Raul Teixeira. Extraordinário também. Estamos lendo nosso culto no lar. Fala de todos os filhotes do orgulho. Altivez, intransigência, petulância, arrogância, rigidez. Tudo isso. É muita coisa. É bicho. Só que ela botou o nome dos bichinhos. O primeiro que nós estamos lendo é altivez. É o leão. Né? Então, ela fala para a gente se identificar. Mas a gente se identifica com todos, né? Porque tem muita coisa ali que a gente faz e finge que não faz. E finge que não é. Ai, não, eu sou muito boazinha, santa. Aquilo tudo ali está dentro da gente. Tudo, altivez, né? Tudo, cada um numa dose. Mas nós temos. Então, é lindo você ler essas maravilhas para você se reconhecer. E aí você fala, caramba, isso aqui eu preciso melhorar. Isso aqui vai me dar muita alegria quando eu superar, né? E esse grande trabalho da vida, né? Para a gente depois não sofrer e voltar lá à pátria espiritual cheio de sofrimentos, porque não demos conta de bicho nenhum aqui, não demos conta de nada, né? Voltamos ainda mais complicados do que entramos. Isso não é legal, a gente tem que buscar estar melhorando sempre, né? E aí, aqui onde está a nossa alegria, né? Porque para muitos, mentira é uma alegria, né, o abandono de si mesmo, trair, né, para pessoas se drogar é uma alegria, né, tem pessoas que gostam, beber, fala, mas a pessoa não pode beber, sim, mas diz que ela acha que ela só fica alegre se ela beber, aí eu sou uma pessoa muito brincalhona, quando eu estou nas festas, as pessoas acham que eu bebo, eu falei assim, não gente, eu não bebo, entendeu, mas a pessoa acha que eu bebo só porque eu estou rindo, brincando, eu achei que você bebesse, ué, eu falei, mas você ser alegre, você precisa beber? Eu não sabia, que coisa! Porque tem gente que precisa para soltar a mente, né? Então, tem alguma coisinha ali desarrumada, porque esse deveria ser um estado natural, né? Brigas, tem gente que gosta de arrumar uma briguinha. Se não arrumar uma briguinha, não está satisfeito, né? Tem uma alegriazinha, arrumou uma briguinha e o ego, né?
Parece que fica satisfeito com aquilo, né? Estresse, sexo desregrado, de um prazer. Agora à noite está caindo aí, né? Tem gente que vai em busca, isso não é noite, é dia, noite, né? E vai em busca do desregramento, porque isso ainda dá um prazer, né? Que Joana de Anjos chama lá no livro Amor, Imbatível Amor, né? Da imaturidade do amor, né? É você achar que no sexo desregrado, né? Nas doideiras, usando pessoas, mentalidade, que a felicidade está ali. Não, você traz um desregramento, amor, de vidas passadas. Você precisa procurar um trabalho psicológicozinho e também um passezinho e também um fluido, tá? Para desarquivar do seu corpo espiritual as matrizes, porque todos nós trazemos de abusos sexuais, a maioria de nós trazemos essas matrizes seríssimas, né? De abusos, de prostituição, porque lá atrás muitos de nós precisamos viver isso para sobreviver. Só que agora a gente está em um outro tempo. Vale a pena você ter respeito por você e pelo outro. Também porque o que você faz ao outro, você está fazendo a você. Quem trai vai ser traído. Quem mente, Deus vai botar um mentiroso perto dele de marca maior. Ele vai ficar curado rapidinho. Ele vai atrair isso, porque está no campo dele. Se está no seu campo trair, você vai arrumar alguém para trair você também. Está no teu campo vibracional. Se você é mentiroso, você vai atrair vários mentirosos, né? Então, são campos vibracionais, né? E aí você tem que ver, peraí, minha alegria está aqui, eu ainda sinto muito prazer nisso aqui. Peraí, eu preciso dar uma olhada, né? Rever, né? E aí, fazer o pior por si mesmo, né? Falsidade, gostar da desgraça dos outros. Gente que adora. Diz que fica o dia inteiro procurando a desgraça alheia. Olhando quem se ferrou, quem separou, quem não sei o quê, quem que aconteceu alguma coisa. Tem gente que adora isso, tem um prazer nisso ainda incrível, né? Mas maldades alheias, isso eles chamam de dopaminas baratas, né? Porque dopamina traz uma sensação de prazer para o nosso cérebro, né? Como a serotonina, né? A alegria traz isso, mas essas são dopaminas que a gente fala que são baratas, que são aquelas dopaminas que você acha que está te alimentando emocionalmente, mas não está te destruindo, está te drenando sem que você perceba. Você vai cair num poçozinho, não vai demorar, tá? Porque quem tem muito prazer nisso vai desarticular o campo perispiritual, não demora, tá? Aí a pessoa, gente, nossa, tô com uma enfermidade, apareceu isso, isso e aquilo. Pode crer que foi desse dreninho aí, de várias outras situações, tá? Vem dessas situações. Destruir a felicidade dos outros, a gente gosta disso também, né? De estar lá, ver que um casal tá bem, aí vai lá, fica querendo mandar uma mensagem, desarticular, se fingindo de alguma coisa. Olha, isso aí é arquivos malignos, tá? São todas energias envolvidas com espíritos seríssimos. A gente que a espiritualidade mostra, quantas vezes a espiritualidade já mostrou, né? Rostinhos, aquela coisa, e dentes enfincados ali de espíritos altamente perversos, tá? E as pessoas se deixam cair nas conversinhas baratas de hoje, né? Cuidado, queridos. Eu tenho uma palestra que eu faço sexualidade e espiritualidade. Eu falo que hoje as pessoas pedem fotos das partes do corpo da pessoa. Olha que abuso. Pessoas doentes, pessoas patológicas, sabe? Uma imaturidade de alto nível. Queridos, cuidado. A gente quer espírito, cuidado com o assédio do mal. Agora vem a época política, cuidado com o assédio do mal. Vamos ter ano político aí pra frente, cuidado. Porque a gente vê espíritas, sabe? Debatendo malignidades, falando dos outros, falando mal dos outros. Gente, meus amores, a gente vai chorar depois, tá? Nós vamos chorar depois. Pode crer. Muito é cobrado a quem muito é dado. Muito é cobrado a quem muito é dado. Sabe? Que a gente seja o agente que termina a confusão. Sabe? Que a gente seja aquele pacificador. Se você puder dar uma opinião, dê elevando a pessoa, não diminuindo ninguém. Porque se você tivesse ali naquele lugar, talvez você fizesse até pior. Tá? Porque nós somos imaturos. Então, julgamentos, fofoca, crítica, alimento desregrado, falsas felicidades, que no futuro serão choros, né? Não tem como, isso aí não tem como. Tudo que está fora da lei, não adianta que a gente não vai rir depois. É só a gente pensar isso, resumindo. O que está fora da lei de Deus não vai fazer a gente rir depois. A gente vai ter um falso prazer, que Joana de Anjos dá show nesse livro Amor, Imbatível Amor. Falsos prazeres.
que não vão nos suprir. Esse prazer inconsciente e negativo é de arquivos que nós temos seríssimos, entendeu? E muitas vezes estão a serviço de altas malignidades. Tá? A gente tem que estar muito acordado para isso aqui. Mas, gente, mas muito mesmo. Tá? Porque a hora, às vezes a pessoa acha que a hora é de mudanças. A hora de você mudar pequenas coisas do seu caráter. Se existe uma coisa linda para fazer a gente rir, é a gente ter caráter. Não é bom a gente ser limpinho, gente? Ser do bem, sabe? Não é ser o fingido, não, o falsinho, o bonzinho. Não é isso que a gente está falando, não. É ser o esforçado, tá lá. Como se reconhece o verdadeiro espírita? Pela transformação moral, pelo esforço que ele faz em dominar as suas mais inclinações. E tá lá, qual é o meio mais prático e eficaz de vencer o mal e seguir o bem? Tá lá, muito lindinho a resposta. Um sábio da antiguidade falou, disse, conhece-te a ti mesmo, que é Sócrates. Então, o autoconhecimento, para que a gente não caia nas esparrelas aí que está toda hora vindo em cima da gente. Nem a verdadeira alegria. Andar de mãos dadas com amor, com alegria, com a paz. Está acordado para isso no dia a dia. Gente, de que lado que eu estou? Eu estou sendo trabalhador de Jesus ou eu estou trabalhando com a sombra? Com quem que eu estou andando no meu dia a dia? Estou andando com quem? A gente tem que saber. Tá? Fazer o bem a si mesmo. Né? Fazer o bem a si mesmo, à natureza, ao teu próximo, sabe? Querer-se bem, querer o melhor para a sua vida. Você é merecedor de coisas boas. Gente, a gente precisa falar isso pra gente todo dia, porque a gente tem um baixo merecimento. Meu Deus, que a gente vê de gente hoje, baixa autoestima, sabe? Meu Deus, a própria pessoa destrói ela mesma, não precisa ninguém, não. Não precisa ninguém. A pessoa se autodestrói, conversas mentais baixas, se diminui. Sabe, não gosta de si mesmo, não gosta do corpo, não gosta de, sabe, da sua essência. Só precisa de cuidados, sabe? Tem que se amar. A natureza, buscar a cura e transformação, praticar a caridade. Em atos, em palavras, em sentimentos. Ai, a caridade é coisa muito boa, né? Pode ser aquele pouquinho. Ai, gente, isso é uma felicidade. É a caridade. Que você faz a alguém, que você faz a si mesmo. Sabe, tudo que você puder fazer no bem, nossa, gera um bem-estar assim, extraordinário. E renovar-se, né? Fazer ações pessoais para aprender com os momentos difíceis. E não ficar ali prostrado na vítima, no coitado, lambendo ferida. Né? O que passou, passou para o seu aprendizado. É fácil falar, né, gente? Mas é difícil viver, não? Às vezes a gente precisa se tratar. A gente precisa se tratar porque a gente gosta desse coitado aí, ó. A gente gosta de ser vítima. Tem gente que adora ser vítima. Gente, isso é uma coisa destruidora. Na neurociência eles falam a tríade do fracasso. Os que gostam de reclamar, se vitimizar. Entendeu? Reclamação, vitimização. Ai, tem mais um, que agora eu esqueci. É tudo que bota a gente para baixo. Entendeu? Tudo que bota a gente para baixo. É a tríade do fracasso. É você começar o dia reclamando. A gente tem que começar o dia... Vem aquela vontade de reclamar de alguma coisa. Muda o disco. Muda o disco, bota uma música, vai ouvir uma live, vai fazer uma coisa boa, vai levantar, lava esse rosto, penteia o cabelinho, bonitinho, mulheres, batonzinho, levanta a coluninha, homens também, nada de coluna riada, vambora, bota a música, dança, ri, puxa alegria no corpo. Às vezes a gente tá lá no fundinho do poço, puxa que no poço tem uma mola, Deus vai impulsionar você para sair daí. Entendeu? A mola é você que tem que fazer o movimento. Entendeu? Para sair desse poço. Né? Joana de Anjos no livro Amor Imbatível, que está estudando lá, fala quanto mais você vai saindo de dentro da caverna. Foi lindo terça-feira, que eu sou apaixonada de carteirinha. Faço há mais de 15 anos os estudos dela. Quanto mais você vai saindo de dentro da caverna, mais você vai vendo a luz. Se você está lá dentro da caverna, está tudo escuro. Mas se você vai saindo de dentro dela, fazendo movimentos para sair, você vai vendo as claridades. E às vezes você está numa caverna, no entorno tem tanta coisa maravilhosa para você viver, né? Mas você não acessa. Porque você nem se sente merecedor de acessar. A gente tem que falar, eu sou merecedor de um bom lugar, de frequentar as coisas boas, de ter boas companhias. A gente tem que ir trabalhando isso. Não é fácil não, porque a gente tem uma areazinha do cérebro aqui que é reptiliano, que se chama, que ele impulsiona a gente a ficar no mesmo lugar também paradinho, fora os espíritos.
né? Então, limpe as mágoas, os traumas e olhe para o lado bom da vida. Exercite o otimismo, a coragem, o ânimo, né? Tudo é um cenário para o seu crescimento. É como se a vida fosse um palco. Quem entra ali, ela entrou no cenário da sua vida. Vai ter gente que vai ficar muitos anos, vai ter gente que fica algumas horas, vai ter gente que fica um pouquinho, mas tudo é um cenário e Deus está te impulsionando para o seu crescimento. Ah, mas aquela pessoa que entrou só me trouxe problema. Trouxe nada, deixa ser bobo, aproveita. Os doidinhos também têm função, né? Às vezes a gente também é doidinho na vida de alguém. A gente também às vezes perturba o juizinho de alguém e alguém perturba o nosso juizinho. Entendeu? Então, vamos aproveitar para ver o que a gente precisa se curar. Às vezes a gente é muito magoadinho, às vezes a gente é muito mimadinho, muito mandão, arrogantezinho, né? A gente precisa ir se enxergando para a gente ir se curando, né? Mudando essas histórias, né? Ah, o outro me feriu. Sim, isso é problema dele. Siga fazendo o seu melhor, né? Tira a mágoa de dentro do corpo. Gente, a mágoa é um negócio que adoece pesado. Né? Raiva de alguém, mágoa, né? Lembrar de alguém com aquela ira, com ódio por causa disso, daquilo. Ontem a gente estava no nosso culto no lar, li uma página que eu achei fantástica do perdão, né? Falando que você também tem que se questionar o que você permitiu naquela situação. Porque tem muita mágoa que alguém causa na gente, que foi a gente que permitiu. Às vezes você já sabia que aquela pessoa era uma pessoa abusadora, deixou na tua vida por quê? Às vezes você não se respeita, você não se dá valor, e aí você recebe o pior das pessoas, porque você acha que você é merecedorzinho disso. O que é isso? O que é isso? Vai tratar sua autoestima para ontem. Peça ajuda, vai tratar a autoestima para ontem, tá? Porque isso é baixa autoestima, baixo senso de merecimento, e aí você só vai atrair problemática mesmo. Tá? Hoje você chora se fez o bem ou passou alguma dificuldade, o sorriso vai voltar. Se hoje você chora se fez o bem, o sorriso volta. Foi isso. Se hoje você chora, mas se você faz o bem, o sorriso volta. Né? Faça o bem sem desanimar. Avante. Pare de reclamar. Mude o disco. Reprograme sua mente. Aperte o botão da alegria. Né? Ó, quando a tristeza vier perto da gente, vamos lembrar dela. Ó. Vou apertar o botãozinho da alegria. Tristeza, ó, circulando, minha filha, abre a janela, tem dia que eu faço assim em casa, ó, abre a janela, uma música, música da casa espírita, tem um japinha na internet que ele canta, eu sou muito abençoado, meu filho, eu sou muito amado, eu sou muito feliz, eu sou, pronto, vai, canta isso, ele só canta isso, essa é a música, entendeu? Mas é porque é pra repetir mesmo, ele é o japinha assim, ó, eu sou muito abençoado, eu sou muito amado, eu sou muito feliz, eu sou, fala isso para suas células, só você pode se reprogramar, meu amor, mais ninguém. Viver e não ter a vergonha de ser feliz. Ria, brinque, cante, dance, mova-se. E acalme-se também, de vez em quando, né? Aquiete-se. Sintonize-se com Deus. Também tem que ter a hora da calma para a gente sentir Deus. O Evangelho é a nossa alegria. Jesus é a nossa cura. A alegria tem alta frequência vibracional. Vibra em mais de 500 Hz. Então, aí os cientistas estudando, é o campo de todas as possibilidades. Tudo que a gente quer de bom já existe em superposição no universo. Olha que lindo. Só que a gente não acessa porque a gente vive em baixa frequência, lá embaixo, só puxando o que não presta, né? Então, quem cultiva tristeza, mágoa, raiva, não aceitação, reclamação, vitimização, amarga. Vamos amar e nos alegrar. Pessoa que gosta de sofrer, que gosta de colecionar insucessos em sua mente, que gosta de olhar para a dor e para o fracasso. Você tem que mudar isso aí. Olhar para tudo que você tem de bom agora. Ah, mas eu não tenho nada de bom. Tem sim. Você está aqui, você pode andar, você pode falar, você pode sorrir, você cumprimenta os outros, você está com saúde, você está de pé. Tem gente que daria tudo para estar no seu lugar agora. Hormônios de alegria libera no nosso cérebro serotonina e endorfina, que são responsáveis por paz e prazer. E lá no Evangelho, para a gente finalizar, em tudo dai graças, porque essa é a vontade do Pai para conosco. Está lá em Tessalonicenses, Paulo, né? Expressão de fé e confiança que o melhor de Deus para a nossa evolução. Regozijai-vos. Olha aqui, sempre no Senhor, outra vez vos digo, regozijai-vos. Foi escrito por Paulo,
né? No momento que tiraram Paulo da igreja dele, levaram Paulo aprisionado por causa de Jesus. Ele vai e manda aos filipenses, ele escrevia cartas: regozijai-vos. Mais uma vez vos digo, regozijai. Quer dizer, alegrai-vos, queridos. Ele estava preso. Ele podia dizer, entristecei-vos. Não, regozijai-vos, chamando a gente. E lá, numa outra página, que é lá lá no Evangelho, está escrito assim: minha alma, né? Oh, minha alma, porque andas angustiadas. Confia, pois, no Senhor, né? Então a gente precisa estar ali, ó, mostrando que, independente das circunstâncias, fé em Deus, né? Louvemos, oremos, cantemos, sejamos felizes. Senhor, limpa os nossos arquivos profundos inconscientes da tristeza. Remove da nossa mente, nossas células, nosso pensamento e sentimento. E aqui, essa coisa mais linda, né? Que é Jesus. E olha aqui ele estava com as crianças, né? Quando os soldados chegam para tirar, né? O que ele fala? Não, deixai que venham a mim os pequeninos, porque o reino dos céus é para aqueles que lhes assemelha, para os puros, para os bondosos, para os amorosos, como as crianças, né? Então ele chama as crianças para perto, ele gosta daquele movimento das crianças. Olha que lindo, gente. E aqui ele abriu um pouco mais a imagem, mas aqui ele estava com os apóstolos, estava pregando para as pessoas. Então, meus queridos, né, essa é a nossa mensagem. Queridos, pensem assim: tristeza sai do meu coração. E que alegria de viver, meu Deus, porque seja o que a gente tiver que passar, que a gente não perca a nossa alegria de viver. Regozijemo-nos, tá bom, meus amores? E outra coisa, regozijemos também na nossa doutrina linda, que nos ensina tudo. Como bem viver, fala sobre a vida e a morte, sobre o céu e o inferno da consciência, sobre a reencarnação, essa coisa linda. A gente não está aqui de agora, a gente é espíritozinho velho, pachu. Vamos melhorar essa vida que a gente já está, né? Já passou muita coisa, a gente precisa acordar. Entendeu? Então é uma doutrina que a gente precisa vir para aqui feliz. Eu vou para casa espírita feliz. Felicidade. Queridos, muita paz, tudo de bom. E outra coisa, eu não tossi. Que eu estava com tosse. Que bênção. Isso é alegria. Curou. Bom, nós vamos dar continuidade à segunda etapa do trabalho, que é o passe. Helena e Ercílio, por favor. Vem Jesus, divino amigo, vem trazer a sua paz. Só tu és o nosso abrigo, que venturas mil nos traz. Vem, ó meigo nazareno, esse mundo consolar. Vem com seu olhar sereno, toda a terra iluminar. Afastar do mundo a guerra, o chacal devorador, que destrói tudo na terra, espalhando luta e dor. Há gemidos de aflição, já não há mais primaveras. Criancinhas pedem pão, homens lutam como feras. Vem, Senhor, vem reflorir nossos caminhos. Vem, Senhor, vem perfumar os nossos corações, exterminar a dor e fazer calar os canhões. Vem, Senhor, com o seu amor tão profundo, iluminar as nossas consciências, Senhor, e fazer feliz o mundo. Gratidão, Jesus amado, por ser o nosso amor querido, o nosso irmão, o nosso conselheiro, que está sempre conosco, nos amando, nos guardando, nos cuidando. Que alegria, Senhor, esteja em nossa vida, limpa nesse momento e faxina tudo aquilo, Senhor,
que não está nos agregando a nada. Que as boas emoções e sentimentos possam, Senhor, inundar as nossas mentes e que tenhamos dias felizes e de paz e de muito aprendizado. Gratidão, guarda-nos na tua paz, que assim seja, graças a Deus.